Pô, o Marquinho aí, acho que quase todo mundo já conhece, né? Mas para quem não conhece, é líder da TMC, foi Nova União durante muito tempo, né, Fui Marquinho? Nova União. Antes de eu chegar em Santa Catarina, eu era Nova União. Sou aluno do professor André Marola até hoje. Né? Cheguei em Santa Catarina como Nova União. Teve até um momento em Santa Catarina, quando eu cheguei, se eu falar bem rápido, eu era Nova União, mas o meu amigo, o cara que me levou para lá, que é o professor Rui Godinho, ele não era Nova União. Na época ele tinha saído da Nova União, mas ele estava meio um pouco afastado do jiu-jitsu, passou o espaço para mim. E eu conversei com ele, só que ele realmente não se envolvia. Quando ele falou para mim, pô, Marquinhos, a gente vai ter que sair da Nova União, porque eu tive um problema lá e eu não queria ser Nova União. Aquilo realmente fez eu, caraca, vou voltar, cara. O que eu vou falar pro meu mestre? Não vim para cá para isso, né? Mas eu sabia que o professor Rui confiava em mim, eu sabia que o meu trabalho era importante e eu sabia que eu tinha que continuar valorizando aquelas pessoas que sempre me apoiaram, que no caso naquele momento era a Nova União. Conversei com o professor Rui, montei uma equipe neutra chamada UCLA, foi aí que nasceu o UCLA, Eu lembro, né? né? E comecei a trabalhar em prol do jiu-jitsu, na construção do meu time de competição, né? O professor Rui foi vendo quanto aquilo era importante, que não é um problema que ele teve lá atrás, no passado, que ia estragar aquilo que nós estávamos construindo, né? E eu mostrei para ele o quanto era importante eu valorizar o meu mestre, né? Voltar para onde eu estava e depois de um ano pedi para o meu mestre confiar em mim, consegui mostrar para o Rui o quanto era importante nós estávamos lá, nós voltamos para a Nova União e aí eu comecei a trabalhar depois de um ano morando em Santa Catarina, eu voltei para a Nova União, fiz a Nova União crescer muito no estado, né? Eu, o professor na época, o professor Walter de Brusque, depois chegou o professor Pelé, que se juntou a nós e nós trabalhamos com a Nova União, eu fiquei na Nova União até o ano de 2017, Feijão. E dentro do estado, eu sei que tu conseguiu o aluno campeão mundial faixa preta, adulto, Consegui. colocou atleta no UFC, né? Sim, sim. Conseguiu grandes resultados trabalhando dentro do estado com atletas do estado, da Isso, cidade mesmo, né? isso. E isso engrandeceu muito o jiu-jitsu de Blumenau, né? Nós conseguimos aí fazer um campeão mundial adulto, faixa preta, né? Treina na cidade, mora na cidade até hoje. E foi o, se eu não me engano, Feijó, acho que foi o primeiro campeão do estado até. Sim. Faixa preta adulto. Hoje nós temos aí o Tainan da Alpa, né, que não mora lá, mas já tem alguns outros. Mas eu acho que esse Acho que nosso. teve o Secone, mas por causa da questão que o Léo Nogueira tinha perdido o doping, né? Pode crer. Mas a gente tem aí o nome dela é a Ana Schmidt, hoje ela tem a equipe própria junto com o marido dela, que é o Iago, que é uma excelente pessoa, um baita profissional também. Mas a gente acabou chegando ao título mundial lá. Nós colocamos o atleta Alberto Uda Buda. no UFC e eu sempre falo, a Nova União sempre foi uma potência no MMA, tinha parceria lá com o Dedé Pederneiras, que sempre abriu as portas para nós também, mas nós conseguimos fazer isso tudo em Santa Catarina, sem precisar daquele caminho da Nova União. Lutamos como Nova União, fomos parceiro da Nova União, tínhamos todo o suporte, mas conseguimos fazer isso tudo lá dentro, com o nosso trabalho, os resultados dele, que chegou até ao convite através do professor Marcelo Brigadeiro, que nos ajudou muito, né? E era empresário também dele na época, de chegarmos no UFC. E é outra coisa legal de falar, porque muito atleta fica naquela, pô, para ser campeão mundial vou ter que ir para tal equipe grande, vou ter que ir para outra cidade, vou ter que viajar, mas você pode fazer um trabalho bom onde tiver, né? Sim, sim, cara. Hoje eu percebo cada vez mais que assim, ó, se você tiver as pessoas que querem, que as pessoas têm que querer. Acho que o maior problema nosso é querer mais do que alguém. É. Aí atrapalha. Mas se você tem as pessoas certas que querem e você também tem essa vontade de construção, você não precisa ir para nenhum lugar, você consegue construir lá. Não é à toa que a gente vê vários professores aí que às vezes não tem um material competidor forte, né? Eles não têm, não é do perfil da escola dele, mas ele tem um atleta no meio daquilo que se destaca que é o melhor do mundo, né? E como é que ele tem isso sem estar no meio de um monte de material que realmente ia fazer aquilo acontecer? Porque ele, aquela pessoa, se dedicaram para o processo. Então, eu pensei muito nisso, eu quis construir um treino para mim, consequentemente, esse treino para mim, eles começaram a evoluir com isso, nós trabalhamos junto e dentro de Blumenau, eu conquistei os títulos grandes no mundo afora, tanto no jiu-jitsu, tanto no MMA, cara. E, e depois disso, tu construiu até dentro da Nova União ainda, e depois tu resolveu. Na verdade, a Nova União passou por alguns problemas de mudança, de direção. Teve um momento que desligou todo mundo também, né? E teve um momento que tu decidiu seguir o teu caminho, né? Conta aí como é que foi. Isso. Eu não tive e não tenho nenhum tipo de problema com a Nova União. Acredito que qualquer academia que eu chegar lá hoje, eu sou bem recebido, né?
Eu sei realmente por uma situação lá que eles montaram lá sobre a própria equipe. A regra deles lá mudou em algumas coisas. Como tinha sido passado para mim uma situação, e depois foi mudada essa situação, metade do meu time ele estava como TMC e metade não estava. Eu até falo isso com o meu mestre até hoje. Falei, cara, isso não era para ter acontecido, porque. E agora, como é que eu faço? E numa dessas reuniões, né, em conversa com o meu time, com o meu mestre aqui do lado, nós decidimos andar com as nossas próprias pernas devido a essa situação que aconteceu lá, mas não foi um problema, foi realmente as regras mudando, criou um problema dentro da minha casa, dentro do TMC. E aí nós decidimos seguir sozinho, foi no ano de 2017 ali para 2018, e aí foi criado a TMC e nós começamos a lutar só com o nosso nome mesmo. E aí tu já tinha muita filial dentro do estado Tinha e 22. isso. E como é que foi essa expansão até tu vir para cá? Então daí eu quis começar a fazer realmente o que eu tinha construído, ajudar a Nova União a construir dentro no sul do país, né? Dentro da mostrar para todo mundo que assim, ó, eu ajudei a Nova União dentro de Santa Catarina a crescer, mas eu tinha o meu trabalho bom, era meu nome que estava ali. Eu quis mostrar isso o quanto nós éramos bons pro jiu-jitsu, nós tínhamos condições de fazer esses resultados acontecerem. E aí foi, nós trabalhamos bastante e consegui fazer alguns campeões, né? Eu fiz o campeão, fiz vários campeões brasileiros. Cara, eu tenho campeão europeu, eu tenho campeões hoje em todos os maiores eventos do mundo. PAN, Mundial, Europeu, World Pro em Abu Dhabi, Mundial aqui, Mundial Master. Eu consegui fazer campeões dos maiores eventos do mundo trabalhando para isso. E tive que começar a mudar também um pouco o meu entendimento, né, do jiu-jitsu, entender que nem tudo era competição. E falando disso, Feijó, quando você faz uma análise mesmo, você pega, eu acho que nem 5% de uma academia é competidor. Né? Então eu tive que criar algo diferente, porque antes eu trabalhava muito em cima dos meus alunos serem competidores. Eu tinha sempre um número. Pô, mas o professor Marcos Cunha tinha um monte de filial, mas dentro da minha academia eu não tinha tanto aluno no Feijó. Sei lá, eu tinha 100 alunos. Por quê? Porque eu queria muito que aqueles alunos fossem competidores e eu não entendia que nem todo mundo queria aquilo. E eu a galera tinha admiração pelo meu trabalho, mas nem todo mundo ficava ou ia na minha academia porque o meu foco mental era muito de competição. Aí eu tive que virar a chave da minha cabeça para criar um grupo separado, foi onde eu construí o projeto UCLA, né? Separado para treino, e entender que eu chamo de comercial, eles tinham que ter um tratamento diferente, né? Mais focado na atenção, na evolução técnica, no planejamento de aula. E aí eu comecei a crescer também como equipe, no sentido não de competidores, mas de organização, das pessoas quererem aprender a sua metodologia de ensino. E aí minha quantidade de alunos na academia dobrou por causa disso. Mas quando eu tinha um foco 100% de competição, eu tinha um público muito limitado dentro da minha academia e nunca ganhava dinheiro com isso. Eu costumo falar que o Marquinhos é um dos poucos caras que eu conheço que vive o jiu-jitsu mais intensamente que eu. Né? Eu vivo o jiu-jitsu 24 horas por dia, mas, cara, o bicho agora tá mudando um pouco a cabeça, mas, cara, era todo final de semana em competição, botando energia nos atletas. Muitas vezes eu percebi ele querendo mais que o próprio atleta É. e botando muita energia. Isso a gente sempre conversou bastante, né? Eu sempre tentei colocar para ele isso, cara, eu acho que tu tá botando muito foco num ponto que não vai te estar dando retorno. E fico feliz de ver que hoje tu tá realmente com essa mentalidade que eu sei que tu ama competição, Amo, eu amo, também amo. gosto muito de trabalhar nesse meio, mas o jiu-jitsu é bem maior do que isso, né? E a gente que quer ter um trabalho de sucesso, até conseguir proporcionar para os atletas, né? A gente Sim. precisa olhar o outro lado também, né?